Oi, gente, sejam bem-vindos. A gente está hoje aqui com o Glauber Sampaio. Ele é designer e desenvolvedor. Ele é fundador do Creative Dot e do Aprender Design. Então, Glauber, para começar, quem é você na fila do pão? Fala um pouquinho de você. Eu sou nascido e criado no Ceará. Eu sou nordestino e comecei nessa vida de designer, desenvolvedor. Primeiro como desenvolvedor, ainda quando eu tinha 13 ou 14 anos de idade. Não tinha muito o que fazer, então eu comecei com programação. Fazia uns freelas ali quando eu estava no interior do Ceará, fazia freelas para São Paulo, para Minas. E aí depois que eu comecei a tomar conhecimento de design, foi mais por uma necessidade, do tipo, eu gosto de criar coisas, eu gosto de construir, ver código, eu acho super elegante você construir coisas dessa maneira, e foi mais uma necessidade. E aí eu comecei a ler livros sobre design, mas mais técnicos, nada sobre filosofia. E aí, quando acabou o terceiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, porque eu não sabia se tinha cursos de design na época, eu morava no interior. E aí, por sorte, para falar a real, uma faculdade, a única, nem na Federal tinha, mas tinha uma faculdade particular lá em Fortaleza, que ela tinha lançado o primeiro curso de design da cidade. E era um curso completo, um curso maravilhoso, e eu fiz ele e me formei com a maioria que conheceu o curso na época. E é isso, eu me formei quando eu tinha 23 anos, e aí depois disso fui morar no Rio, quando eu fui trabalhar para a Working Pool, que é uma agência de produtos digitais. Depois vim para São Paulo, quando, acho que em 2016, eu vim para tocar um projeto interno quer dizer, não era um projeto interno, era um cliente que tinha por aqui, e acabei vindo para cá. E daqui fiquei. Eu me acostumei com São Paulo no primeiro dia, né? Tipo, apesar de morar em Fortaleza e ser uma cidade de praia, eu nunca fui uma pessoa de praia. Eu gosto, passo uma tarde sem problema numa praia, mas não é a minha atividade favorita. E Rio de Janeiro é baseado na praia, então eu não absorvi bem a cidade. É uma cidade maravilhosa, de fato, bonita, tem seus problemas, mas São Paulo é São Paulo, me acostumei aqui. E aqui eu estou há 4 anos, me equilibrando entre a vida saudável, a vida de São Paulo, super caótica, e meu trabalho, né? Fora isso, fora o trabalho, eu toco piano desde os 11 anos de idade, então de vez em quando eu faço ali algumas músicas que estão no Spotify. Eu morro de vergonha, mas estão lá, porque eu gosto de criar e fazer alguma coisa desse tipo. Ano passado eu andei vendendo muitos quadros de ilustrações e pinturas que eu fiz. Eu tô louco para voltar a fazer isso de novo, mas enfim, o tempo não está dando. Também curto fazer isso, adoro ler, gosto de correr, eu gosto de fazer várias coisas ao ar livre, gosto de aventura. Já pulei de paraquedas 2 vezes, pretendo fazer a terceira vez. E é isso, esse sou eu na fila do pão. Muitas coisas na fila do pão. Como foi o seu contato, o seu primeiro contato assim com a programação? Como que você começou a entrar nesse lugar? Olha, tinha na época que eu estou falando de 2008, quando eu me deparei primeiro com o prompt de coisa, né? Todo mundo já usou Windows na vida, já se deparou com o prompt. E aí eu comecei a descobrir que existia hackers, e existia uma universidade de hackers que você aprendia a mexer em código e fazer vírus para o computador, colocar vírus dentro de um disquete, ou dentro de um pendrive. Não, pendrives eram caríssimos naquela época. Então, eu queria fazer aquilo, mas não pela maldade. Eu queria fazer aquilo porque eu achava interessante o fato de se comunicar com o computador, né? E depois que eu comecei a fuçar nos programas que vinham lá com Windows, Microsoft, a coisa toda, eu vi que tinha o Front Page. E o Front Page era um programa super antigo,
para criar página web. A internet era tosquíssima nessa época, então tudo era muito simples. E quando eu descobri esse programa, eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu coloquei um radio button, que é o elemento mais clássico de um formulário de HTML, e aí eu coloquei isso numa página sem tocar em código. E quando eu vi que a página só com textos e formulários e tudo mais, quando eu vi que eu poderia criar aquilo, eu me lembro até hoje de olhar para o computador e ficar, meu Deus, eu não acredito que eu acabei de criar uma página em HTML, estou me sentindo o hacker. E aí depois eu fui pesquisando um pouco mais e achei o Dreamweaver, né? O Dreamweaver foi um programa da Adobe, eu acho que ele existe até hoje, mas ele te permitia criar páginas para a web sem tocar em código, né? E passei um tempão mexendo naquilo e criando para mim mesmo, fazia meus layouts no Fireworks e passei a usar isso por um bom tempo. Daí eu conheci o Flash, e o Flash você só conseguia produzir coisas nele se você soubesse código, que era o ActionScript, é uma linguagem que não existe mais. Mas quando eu vi aquilo, aí eu enxerguei um mundo completamente diferente. Eu passei quase um ano e meio tentando aprender aquela linguagem de programação por conta própria. Tinham cursos na época, mas não tinha como pagar. Foi bem difícil aprender, até que eu desisti e passei a focar em JavaScript. E aí eu comecei a ver que o Dreamweaver tinha uma parte de código que era possível tocar apenas no código e ver como é que ele estava sendo feito ali. E aí eu descobri o Notepad++, aí comecei a aprender JavaScript, HTML, CSS, tudo de uma vez, e criar coisa para mim mesmo. Então, eu fazia, tipo, eu tinha um amigo que era guitarrista, e eu falei, vou fazer um site para você. E eu criava aquele layoutzinho super tosco, mas a minha intenção era fazer o layout para poder programar, não era o contrário. Então, eu comecei dessa maneira, né? Tipo, fazendo coisas muito simples e vendo que dava para fazer mais coisas além do que o software permitia fazer ali com a interface e tudo mais. Eu vi que mexer com código era mais interessante. Você escrever uma série de comandos e aquilo se transformar no vídeo. Para mim, isso foi o momento onde eu de fato me apaixonei. Eu adoro código. E eu repito, para mim existe elegância na forma como você programa. E eu vi isso nessa época e é o que eu vejo até hoje. Demais. E eu vejo, assim, né, assim, vendo seu LinkedIn, enfim, todo o seu histórico profissional, que você sempre teve, né, essa dupla função, digamos assim, sempre foi designer e programador ao mesmo tempo. Como que foi para você conciliar essas duas jornadas, digamos assim, e conseguir desenvolver as duas habilidades ao mesmo tempo? Na época, tinha a profissão chamada web designer. Na real, era webmaster. Eu até brinco um pouco com isso, dizendo que eu sou o eterno webmaster. Mas essa profissão era a profissão de o designer sabia fazer o código e mantinha o projeto e tipo assim não tinha uma separação. Então fazer um projeto para web na época você tinha que fazer quase tudo isso. Só tinha a separação em termos de se você era um programador back-end, ou seja, mexia com servidores e PHP e todas essas linguagens um pouco mais robustas, mas se você mexesse com HTML, CSS e tudo mais, você claramente poderia fazer o design. Então, era assim que o mundo funcionava e não tinha muito a divisão entre UX, design, UI design. Existia designer gráfico e web design. Acabei caindo dentro dessa leva da indústria, onde as pessoas que faziam design para um site, não tinha app na época, onde design para um site também codava. Era meio que o padrão, então eu não pensava muito nessa questão de como que eu vou equilibrar as duas coisas, porque era necessário pro emprego, né? Então, tipo, você tinha que fazer uma coisa e tinha que fazer a outra logo depois. Então, assim, não tinha muito o que equilibrar na real, tipo, fazia parte do trabalho e tinha que fazer, porque senão não fazia sentido. Sim, total. A gente até comentou sobre isso outro dia, a gente estava falando sobre, enfim, eu estava sendo entrevistada em outro momento pelo Glauber, e a gente entrou nesse assunto, assim, né, nesses meados dos sei lá quantos anos 2000, em que as pessoas
né, tinha o web design e a gente descobriu ali muito, enfim, fuçando as coisas e entrou nesse mundo muito obscuro de uma forma fuçando mesmo. Exato. E aí cá estamos, mas você seguiu muito mais para esse lado e eu, né, deixei de codar, mas enfim, eu entendo muito como acontece essa trajetória. E aí eu queria perguntar, enfim, você teve essas passagens, né, pela Working Co, que você comentou, depois pela Accenture, como que foi o momento que você decidiu que você ia virar freela ou então que isso aconteceu na sua vida? Eu sempre trabalhei dentro de uma empresa, né? Então, meu primeiro emprego foi dentro de uma agência local, depois eu passei a trabalhar em outra, depois fui para uma startup, e aí teve um pequeno hiato ali quando eu ainda morava em Fortaleza, onde eu fui freelancer por 4 meses. Ah, quer dizer, freelancer 100%, tá? Que eu digo, eu sempre fiz projetos para outros clientes, mesmo trabalhando dentro de um lugar fixo. Mas eu só fiquei tipo 4 meses como freelancer full time ali por volta de 2012, 2013, e eu não tinha grandes preocupações. Eu morava num apartamento, era um dos meus pais, então eu não pagava aluguel, eu não tinha muita preocupação em manter. Então, ajudou. Super privilegiado, eu entendo, mas foi essa a situação. Ah, e aí, logo depois, eu não gostei muito da vibe que era não ter o que fazer, até porque eu não tinha o impulso de ter que procurar, porque eu não tinha por que procurar. Eu acabei entrando dentro de uma startup de novo e, enfim, voltei a trabalhar dentro desse meio. E passei quase 5, 6 anos trabalhando dentro de uma estrutura que dá segurança, né, de certa forma, e você passa a se acostumar com isso de fato. Então, eu sempre fui levando ali a vida de freelancer, pegando projetos à parte, projetos que eu gostaria de estar fazendo, além do que eu já fazia durante o dia no meu emprego fixo. E a vontade surgiu ainda no início do ano passado, quando eu parei para pensar que eu, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e já tive a experiência que eu achei que eu tinha que ter dentro de estruturas muito grandes. Passando 3 anos numa empresa e 2 anos na outra, duas empresas grandes, eu vi que a experiência ela foi super válida, eu adorei, mas eu acredito que tem coisas que podem ser mais enxutas, mais fáceis de lidar. Tem projetos que eu gostaria de estar fazendo todos os dias e ah, não como um trabalho lateral, vamos dizer assim. Então, eu decidi começar a pensar a virar freela por conta disso. E se todos os dias eu fizesse algo que eu quero fazer, do tipo focar em meus projetos pessoais, agora eu tenho uma empresa que é o Aprender Design, poder selecionar os projetos que eu quero tocar, como que isso vai acontecer? Mas me deu muito medo, porque você não sabe se vai aparecer, você não sabe se é possível. Então, eu me preparei, fiz ali o meu pé de meia para poder me manter por uns 6 meses, caso não surgisse nada. E aí eu dei o meu passo em outubro do ano passado, de fato, até porque tinha ali o Aprender Design, que já estava começando a tomar outra proporção. Então, eu acabei juntando esses dois assuntos pessoais num balaio só e vi que era mais fácil dar esse passo e enxergar se de fato fazia sentido. Então, eu estou aqui no meu terceiro mês, eu acho que até agora está tudo muito bem. Eu não, assim, eu acho que até agora eu estou sentindo que foi algo que eu fiz correto na minha vida. Não que, obviamente, toda a experiência que eu tive é o que me deu super respaldo para estar aqui agora. Até hoje, pessoas com quem eu trabalhei nessas duas empresas me indicam para projetos. E isso é ótimo, porque o meu medo que eu tinha antes, ele não tem mais base. De não ficar com projetos, de não aparecer nada, e o que vai acontecer se não tiver nada. Mas deu tudo certo. E foi por isso mesmo que eu decidi virar freelancer agora. Quer dizer, freela é interessante, né? Eu gosto de me chamar de independente, não sei por quê. Acho que isso rolou, são parênteses, eu acho que isso rolou porque quando eu contei para algumas pessoas que eu queria virar freelancer,
a maioria perguntava, mas você vai criar um estúdio? Eu falava, não, gente, eu não quero criar um estúdio, eu não quero, ainda não, deixa eu ver se eu vou primeiro me manter só para depois criar alguma coisa, se for o caso. Eu não tenho interesse ainda. Então, eu fui me chamando de designer independente para poder criar esse posicionamento de que, por enquanto, só sou eu mesmo funcionando. A lojinha é feita de uma pessoa só. Eu nunca tinha pensado nisso, nessa diferenciação da nomenclatura. Mas, enfim, você já puxou super recente, eu não sabia que era super recente que você tinha se tornado independente. Mas você já começou a falar de algumas coisas que foram importantes para você, então você fez seu pé de meia, a rede que você criou, né, que são as pessoas que te indicam. Mas o que você acha que foram as coisas que, além dessas, ou se forem só essas, enfim, as coisas mais importantes que foram, assim, que te ajudaram a fazer essa transição de uma maneira mais tranquila? Teve um ponto, eu acho que acreditar mais no meu potencial, para falar a real, do tipo, e se eu acho que volta muito até para o que eu tinha falado antes, né? Tipo, eu acho que eu quis enxergar se era possível fazer só o que eu gosto de fazer todos os dias, né? Então, isso foi algo que pesou muito durante a minha decisão. Eu queria poder ter a oportunidade de fazer projetos que me dão um super interesse, que me dão a oportunidade de fazer coisas que eu acredito, é, que me dão a oportunidade de trabalhar com outras pessoas com que eu gosto de trabalhar, sem um compromisso de estar atrelado a uma estrutura. Então, eu não sei se isso tem a ver com o meu signo. Eu sou geminiano, mas eu não gosto de estar com a sensação, quer dizer, eu passei a não gostar da sensação de estar preso dentro de uma estrutura, de ter que atender a uma certa estrutura, um conjunto de regras que para mim não faz o menor sentido. E, e com isso eu digo, tipo, reuniões intermináveis, reuniões com pautas que não fazem o menor sentido, decisões que poderiam ser bem mais rápidas e acabam demorando por, sei lá, por uma série de questões. Então, esse era o meu dia a dia há muito tempo, né? Por causa da estrutura. Eu não estou falando que é errado e eu também não estou cuspindo no prato onde eu comi. Eu estou dizendo que isso passou a me cansar. Então, eu passei a pensar em como seriam os meus dias onde eu pudesse ter um equilíbrio disso de trabalho, né? Obviamente, não é que está super tranquilo, super fácil de lidar. Assim, as coisas ainda existem, mas eu consigo deixar, eu consigo guiar o projeto da maneira como eu acredito. E até agora tem dado super certo. Eu acho que por isso que eu acho que foi uma decisão certa. Mas essa de fato foi algo essa foi uma das coisas que mais pesou na minha decisão de me tornar freelancer, de ter essa sensação de maior liberdade dentro dos projetos e fazendo da forma como eu acredito que tem que ser. E a primeira decisão, a primeira parte que realmente teve muito peso, e a segunda parte que essa que eu acabei de falar, ela é de fato algo que veio junto na primeira decisão que eu queria testar, né? De novo, eu não sabia onde é que vai dar essa decisão, mas enfim, eu acho que foi basicamente isso. Só fazendo um comentário sobre ser geminiano, eu entendo um pouco porque eu sou sagitariana, então a gente é complementar, opostos. Então, a coisa da inconstância, de querer fazer coisa nova o tempo inteiro, de mudar a ideia o tempo inteiro, estamos juntos. E aí, partindo um pouco para, enfim, as empresas que se abriu, né, os projetos, o Creative Doc e o Aprender Design. O Creative Doc já fez 7 anos, muito parabéns, e o Aprender Design é um Obrigado. bebê ainda. Eu queria saber como que foi para você esse momento de começar esses projetos, essas empresas, e o que te motivou e o que te motiva ainda a continuar um negócio desde, né, 2013 até hoje. Uhum. O Creative Doc ele nasceu da minha curiosidade de querer me aproximar de pessoas que eu admirava, né? Na época tinha muita computer arts lá no Brasil
a comunidade do Behance estava começando a surgir, tinha muitos grupos de Facebook, né? E a maioria, eu ainda me lembro, assim, nos grupos de Facebook tinham designers super conhecidos e quando eles postavam lá de likes, comentários e tinha aquele senso onde você podia se aproximar dessas pessoas que você admirava. Nessa época, eu já tinha profissionalmente uns 2 anos de profissão. Então, é aquele momento onde você se sente curioso de tentar obter uma resposta de alguém que teve um sucesso em determinado projeto ou tem um sucesso profissional, assim, como um todo. E aí eu lembro de esboçar algumas ideias do que era o Creative Doc. Eu queria criar uma revista. Eu sempre tive a vontade de fazer algo editorial. Sempre gostei de escrever, assim, para mim mesmo. E sempre gostei do estilo editorial, onde você apresenta toda aquela informação, diagramação e tudo mais. E eu queria criar algo parecido com aquilo, com conteúdo para... Nessa época, eu acho que em 2013, surgiu uma revista chamada Offscreen, que acho que estava na primeira edição, estava na primeira ou na segunda edição, e eu me interessei muito pelo conteúdo que eles estavam publicando, porque eles tinham uma tagline que eles chamavam que era o lado humano das pessoas que fazem para o digital, algo assim. E eu comecei a ler algumas entrevistas que eles disponibilizavam lá no site deles, e entrevistas bem mais filosóficas, bem mais pessoais, que não tinham muito a ver com as entrevistas mais clássicas, né, de design, que pergunta como é o processo criativo, quais foram as dificuldades e tudo mais. Então, eu quis tentar conversar com pessoas que eu admirava, entrando um pouco tentando fazer esse equilíbrio entre as duas entrevistas, né? Eu gostava de perguntar sobre o projeto e perguntava também sobre a pessoa. E aí eu mandei para 2 designers na época, que é o JP Teixeira e o Georg, acho que se pronuncia assim, é Georg Kasnevkov, é um russo que foi trabalhar numa agência lá em Nova York. E nessa época eles dois tinham projetos super comentados nos grupos, todo mundo publicava no Twitter, estava saindo em vários blogs. Então eu me arrisquei, quis mandar eu fui mandar um doc, tipo assim, já tinha todas as perguntas, mandei para eles. E quando eu recebi a resposta de volta, eu fiquei super animado, porque parece tão distante, né? Quando você vê alguém na internet, parece que a pessoa é inalcançável. E quando você vê alguém dando muita entrevista ou tendo muito destaque em lugares muito maiores, fica aquela sensação de que você nunca vai ter chance. Então, eu tentei sem expectativa alguma e decidi mandar. E mandei, recebi a resposta, foi ótimo. Publiquei as primeiras entrevistas. E aí a motivação foi isso. Primeiro, de me aproximar, depois a motivação foi mudando para trazer uma perspectiva diferente a respeito dessas pessoas. Hoje, com a grande mudança esse ano no projeto, a ideia é fomentar a indústria de design. Então, as entrevistas elas vão continuar acontecendo, mas agora da maneira como eu gostaria que fosse na época. Eu amadureci bastante, agora as coisas são outras, a ideia do que eu acho que é a entrevista é outra, completamente diferente. E aí eu até escrevi num artigo lá no Creative Doc que naquela época as entrevistas eram muito mais ingênuas, porque era a minha fase de vida. Hoje, nem tanto. Mas mesmo assim, eu não desprezo as perguntas que eu tinha lá no início, porque fazia parte de quem eu era. A motivação ela veio mudando com o tempo. Talvez daqui a 2 anos mude de novo. Mas foi basicamente isso do porquê o Creative Doc nasceu. O Aprender Design, ele já foi de uma discussão quase interminável que eu tive com o Gustavo uma vez, não de discussão de briga, mas de debate, né, a respeito do que a gente achava que poderia ser a educação de design no Brasil, né? Algo que fosse diferente de universidades, que não durasse tanto tempo. Eu fiz faculdade de design, durou 3 anos. Eu lembro que eu queria sair no 2º ano, porque não que eu desprezava o assunto, mas porque eu pensei, eu já estou trabalhando nisso todos os dias,
eu já tenho a experiência todos os dias. Então, o que eu via ali sendo ensinado valia muito para quem ainda não estava com experiência de fato. Então, para mim, nunca fez muito sentido ficar sentado 3, 4 horas dentro de uma sala, ouvindo sobre coisas elementares, básicas, quando, na minha opinião, o que faz diferença é você só fazer. E eu nunca curti esse modelo, e o Gustavo também não, ele já ensinou em vários outros lugares, em cursos mais rápidos, e a gente quis testar essa abordagem de cursos rápidos, mas de cursos que fossem profundos. Eu fiz o meu primeiro teste com código design, que foi só com o curso de frontend. Então, tipo assim, eu lancei esse código design em 2019. Tive ali pelo menos umas 6 ou 7 turmas desse curso. E à medida que eu fui fazendo, eu fui entendendo o que a gente precisava para lançar um projeto um pouco maior, né? Então, todos os problemas que eu tinha de gerenciar a turma, dar o conteúdo, gerenciar alunos e fazer todo o sistema de pagamento e tudo mais, eu tinha que pegar essa experiência e multiplicar por sei lá quantos professores a gente teria. Foi um laboratório para mim, e quando a gente fez o handshake em novembro de 2019, que foi quando eu e o Gustavo, a gente estava conversando sobre o que eu tinha aprendido, o que tinha acontecido, o que a gente achava que tinha que ser, a gente decidiu fazer o Aprender Design a partir dali. Em janeiro do ano passado, eu publiquei que o projeto ia mudar de nome, e aí em junho a gente lançou o projeto completo com 4 cursos, e foi insano. Mas, assim, de 6 meses para cá, o aprendizado ele foi muito mais da execução da ideia do que da marca em si. E esse ano a gente vai... Agora que a gente aprendeu muitas coisas nos últimos 6 meses, a gente sabe para onde é que as coisas estão indo. Esse ano a gente tem a expectativa de trabalhar um pouco melhor em como a marca se posiciona. E a gente quer se posicionar como talvez uma instituição de ensino de design e tecnologia no país. Então, a gente não sabe ainda onde que isso vai bater, para falar a real, mas a motivação é essa desde o início, né? A motivação de criar algo que gere um impacto. A gente não quer, a gente não quer, como é que eu digo? A gente não quer criar nada que seja corriqueiro, que tenha um crescimento exacerbado igual uma startup. A gente só quer criar algo que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, a gente se sinta orgulhoso e olhe para trás e fala, a gente fez a diferença, né, dentro do mercado e da indústria. Então, a gente tem isso em mente, então a gente está dando passos pequenos, mas passos bem acertados. E isso faz muita diferença, na minha opinião. Então é isso, esses 2 projetos gigantes surgiram na minha vida e eu tenho mantido até agora. Demais, sou muito fã dos 2. Inclusive, estou muito ansiosa para a minha entrevista que vai sair muito em breve, já dando spoiler. Mas eu queria perguntar também, como que você acha que esses empreendimentos que você tem, né, meio que em paralelo com o seu trabalho como designer, como que você acha que isso agrega ao que você faz na sua vida de profissão mesmo? Olha, os 2 projetos, eles são basicamente o lugar onde eu gostaria de me arriscar, profissionalmente falando. O Creative Doc, ele tem mudado bastante de estrutura, de tecnologia, eu digo de código mesmo, e ele tem mudado também de layout pelo menos umas 3, 4 vezes nesses 7 anos. Só que todas essas mudanças pequenas no Creative Doc, eles eram voltados para algo que eu gostaria de aprender ou me arriscar. Então, eu já criei um editor de entrevistas próprio e eu usei... a única coisa que eu queria era aprender a programar com um banco de dados e fazer toda uma estrutura super fancy, que não tinha a menor necessidade, mas eu queria fazer porque eu queria aprender. E eu me lembro que em 2018 foi quando
Foi quando eu fiz a primeira mudança radical assim no projeto, porque eu queria aprender uma linguagem nova. Não, um framework novo, que era o Vue.js. E eu não sabia nessa época. Eu queria aprender, mas eu queria aprender com base em algo real. Eu não queria fazer projeto fantasma. Então, isso foi uma maneira... O meu próprio projeto foi uma maneira de me arriscar dentro dessa mudança e ter esse aprendizado de tecnologia. As mudanças de design que eu fiz no Creative Doc também foram muito voltados a e se a leitura de uma entrevista fosse de determinada maneira. Então, eu fazia o layout e programava e botava para frente. Se daqui a 5, 6 meses eu enjoasse, eu mudava com certeza e mudava por mudar, mas sempre foi por esse motivo de é o lugar onde eu posso testar, é o lugar onde quem manda sou eu, é o lugar onde ninguém vai dizer se está certo ou se está errado, é onde eu tenho uma licença poética de fazer meus testes sem a limitação do que pode, do que não pode, sabe? Porque quem seta o limite sou eu. E você participar de um projeto onde você não toca isso é uma coisa. Agora, você fazer isso de todos os meios, de ponta a ponta, como algumas pessoas acham, gostam desse termo, é você fazer o design, o planejamento, os testes e depois fazer a programação e fazer o QA da coisa toda e botar aquilo em produção, é algo que eu nunca tinha feito. Então, isso foi uma forma de criar um case para mim mesmo. Então, hoje eu sei que eu consigo fazer, porque eu tenho algo funcionando há mais de 7 meses no ar, onde as pessoas fazem aplicações, inscrições, fazem pagamento e fazem estorno e fazem tudo mais dentro de algo que eu criei. Então, eu uso esses projetos para poder elevar um pouco o meu próprio nível dentro do que eu considero alto, né? Então, é isso. Eu acho que esses projetos eles têm bastante apelo pessoal e profissional para esse sentido. Sim, acaba virando uma escola, né? Sim, você desenvolve coisas que você não tem oportunidade em outros lugares e aproveita para testar, experimentar e se desenvolver de outros jeitos. E bom, chegando ao final, quero fazer uma última pergunta e perguntar o que você diria de conselho para uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo perfil que você e está pensando em se tornar freela e se jogar nesse mundão, nesse oceano aberto? Tenha dinheiro guardado, isso é importante, né? E eu tô falando, não tô falando de pouco dinheiro, tô falando de considerável, tá? De ter uma segurança de pelo menos uns 4, 5, 6 meses, onde se nada acontecer, você vai ficar bem. 2, você ter um portfólio que te projete para o que você quer fazer e não o que você fez, tá? A minha visão sobre portfólios é essa. Eu vejo a maioria dos portfólios focando em o que eu fiz, né? Só que quando você vai se tornar freelancer, você tem que ter um conjunto de trabalho que mostre o que você pode fazer e o que você quer continuar fazendo. Por exemplo, no meu caso, o posicionamento de design e desenvolvimento foi isso, né? Hoje no meu portfólio, quer dizer, quando eu lancei o portfólio, no momento onde eu me tornei freelancer, desde outubro do ano passado, novembro, eu acho, o meu portfólio foi feito para isso, né? Tipo, eu queria que as pessoas soubessem que eu tanto fazia design quanto eu poderia fazer a programação, e o meu próprio site era, por mais simples que seja, a prova disso. Então, ali eu já estabeleci o que eu posso fazer, o que eu quero continuar fazendo. E em termos de... Acho que a terceira coisa é ter muita organização. Eu não sei se isso é só para mim. Nesses últimos 3, 4 meses, eu trabalhei com um cliente que ele falava: eu nunca trabalhei com um designer tão organizado quanto você, porque eu costumo anotar toda e qualquer reunião que eu participo, eu mando e-mails de resumo, eu envio layouts para aprovação de maneira super organizada e detalhada, com tudo descrito no mínimo detalhe, porque
quando você não tem a preocupação, trabalhando dentro de estruturas maiores, você sempre tem alguém que vai fazer isso por você. Às vezes você, mesmo sendo freelancer, você pega um projeto ali onde tem alguém que cuide dessa parte. Só que não é o caso, né? Você tem que saber fazer orçamento, você tem que saber medir o tanto de esforço que você vai dar para um projeto e tentar maximizar os seus ganhos em cima disso. Não existe nada de errado nisso, até porque você vai precisar pagar suas contas e vai precisar ter lucro para poder um dia, quem sabe, você se aposentar antes da idade normal. Então, você tem que ter muito conhecimento de mercado, da indústria, o que cobra, saber cobrar também, isso é algo super importante, porque você cobrar um freela quando você já tem ali um salário fixo caindo todo mês é uma coisa. Agora, fazer a composição de projetos todo mês, que te deu o mesmo salário e um pouco mais, é outra história, não é fácil. E tem que se preparar também para quando os clientes demoram a pagar ou quando existe uma política de pagamento que não é a que você imaginava. Em resumo, essa coisa de dinheiro não existe essa de pagamento dia 15 e pagamento dia 30. Então, assim, tem que se preparar que as coisas, quando elas são super organizadas, elas dão certo. Não pode simplesmente entrar nessa vida como quem acha que vai ser tudo muito simples. Isso é super importante. É importante ser organizado e ser o mais profissional possível. Porque no final das contas é isso. Você quer se dar bem, todo mundo quer o projeto pronto e você quer ter mais tempo para tomar um sorvete. Então, assim, é importante ter organização. Bom, se você é organizada, eu também sou organizada, a concentração de organização dessa conversa está muito elevada. Eu falo que eu sou a pessoa mais organizada. Você vai conhecer, então você também é organizada, então tá tudo certo. Glauber, a gente chegou ao fim. Muito obrigada pela conversa. Gostei demais. Eu que agradeço. Muito bom saber um pouco mais da sua história. Obrigada demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.